ele depois. Eu não tô conseguindo ver nada, gente. Não tá mostrando para você? Não. Deixa aqui pra mim. Tá carregando, professor, a tela de... Ah, agora foi. Agora Foi agora? Foi. Deixa eu voltar, calma. Peraí, um minuto. Tá mostrando agora para vocês? Pra mim tá. Agora tá mostrando, eu também tô vendo aqui. Pronto. Vê. Nessa questão, ele fala sobre um transformador abaixador de 500 kVA. 500 kVA, no caso, seria a potência desse transformador. Ele dá, na questão ele já dá essa potência. Com 60 Hz de frequência e com a relação da tensão do primário com a tensão do secundário de 2.300 volts no primário e 2.230 no secundário. Aí ele diz que esse transformador é um tipo de transformador real porque ele contém esses parâmetros de resistência e reatância. Então ele fala que a resistência no primário de um transformador, vocês lembram da estrutura do transformador real? Deixa eu tentar desenhar. O transformador real ele tem uma tensão de entrada aqui. Depois dessa tensão de entrada, a gente tem uma resistência no primário e tem uma reatância também no primário. Aí a gente tem aqui a relação de transformação, que é o núcleo e as espiras do transformador. Na parte secundária, a gente tem uma resistência também e também tem uma reatância. Juntamente com a carga aqui, a carga Z qualquer. Isso aqui é a estrutura física de um transformador real, um modelo de transformador real. Aí, nessa questão, ele fala que a resistência do primário e a reatância do primário, no caso desse termo daqui, a resistência e a reatância equivale a esses dados, né? 0,1 ohms e 0,3 ohms. E a resistência e a reatância do secundário equivale a esses dados. No caso, seria essa segunda parte daqui. Pronto, ele dá isso na questão. Aí ele fala, né, que um transformador é usado como abaixador, que é justamente como ele dá na questão, no caso, a ligação do transformador vai ser desse mesmo jeito, 2.300 para 230. Aí, quando ele é usado como um transformador abaixador e está com a carga nominal, ou seja, com essa carga de 500 kVA, com a potência de 500 kVA. Aí ele pergunta as correntes primária e secundária desse tipo de transformador. Para poder a gente calcular a potência primária, a corrente primária e secundária, a gente tem que saber a potência. Na questão, ele diz a potência. E a gente também tem que saber as tensões que eu tenho no primário e no secundário, porque o que me diz qual a forma da corrente? A corrente vai ser igual a potência P, uma potência S, aqui no caso é uma potência aparente, dividido pelo valor de tensão onde está passando essa corrente. Se eu quero do primário, seria a tensão do primário. Se eu quero do secundário, seria a tensão do secundário. Nessa questão, ele não fala que é um transformador com coeficiente de rendimento igual a 1. Ou seja, toda a potência está sendo consumida, está sendo fornecida, está sendo produzida. Mas ele diz a potência de um transformador em kVA, no caso a potência aparente. Então, eu posso usar essa informação no próprio enunciado ele fala que está com carga nominal, então eu posso usar essa informação aqui da potência para calcular tanto a corrente do primário quanto a corrente do secundário.
certo? No caso, a fórmula aqui vai ser a mesma, só vai mudar os valores de tensão na parte de baixo para encontrar tanto a corrente primária quanto a secundária. Ô, professora, Oi, pode falar. para que eu entenda melhor, no caso aí, é 500 kVA, aí no caso, se a pergunta for, quer saber o resultado da amperagem do primário do secundário, aí segue esse espaço que a senhora formulou aí, né? Justamente, quando eu peço a corrente primária e secundária, eu quero saber justamente esse valor em ampere, porque a corrente, a unidade de corrente é em ampere. Então, é exatamente a mesma pergunta que você me fez, só que da forma mais correta de se falar. Porque quando você falou amperagem, é a forma mais, digamos assim, boca a boca, certo? Mas a Hum, forma dos livros que está escrito seria corrente, ele pede a corrente. Entendeu? ok, entendi. Pronto, aí para encontrar é justamente usando essa relação da corrente com a potência e a tensão. A potência ele dá na questão e a tensão também, tanto do primário quanto do secundário. Aí aqui você vai fazer, no caso, uma análise do inicial. Você tem que saber que isso daqui, esse termo aqui, é a tensão do primário e a tensão do secundário. Aí quando eu vou resolver a questão, eu simplesmente faço isso. Eu sei a fórmula de corrente, que é a relação da potência com a tensão, e só substituo os valores, que é 500 kVA, que esse K, no caso, seria esse 10 a terceira, que seria o 1000, seria 500 multiplicado por 1000, dividido pela tensão do primário, que ele já deu na questão aqui. Seria esse 2.300, certo? E no secundário é a mesma coisa, é só o que muda do primário para o secundário é justamente essa tensão que eu vou utilizar. Se eu quero a corrente no secundário, eu vou pegar a tensão que está no secundário do transformador. E aí eu substituo os valores 500 kVA e a tensão do secundário, que no caso aqui seria 230 volts. Está aqui embaixo. Aí eu faço os cálculos e encontro um valor de 217,39 ampere e 2.173,9 ampere. Vocês estão vendo aqui que a relação deles, das correntes, é de 10. Estão vendo? E a corrente no primário eu tenho um valor e a corrente no secundário eu tenho 10 vezes o valor dele. Justamente por conta dessa relação de transformação aqui, ó. Tá vendo que a tensão é de 2.300 para 230, ele tem essa relação também de 10. É o transformador abaixador que tem essa relação de 10 na sua relação, né? Aí a corrente também vai estar, no caso, multiplicada por esse 10, que seria essa relação de transformação. Entenderam? Mas, Mais ou menos tem alguma dúvida em relação a isso? Você já Eu pode não falar. entendi bem, não. Quem não entendeu? Igor, Igor, o que você não entendeu nessa questão? esses 500 kVA ali, por que surgiu aquele, no começo ali tem 500 vezes 10 elevado a terceira, dá 10 mil. Pronto, então, esses 500 kVA, tá vendo aqui? 500 kVA. A potência aparente, ela é dada em um valor X, com unidade de volt e ampere. Volt e ampere é a unidade dele. Assim como aqui, 2.300 volts, tá vendo? No caso, esse X seria esse 2.300, se fosse uma tensão aqui, por exemplo. E esse volts é a unidade dele. Aí, se eu falo que eu tenho 2.500 kVA, quer dizer, 2.500 kVA não, tenho 500 kVA, eu estou dizendo que ele tem essa potência aparente, ele tem valor de 500 volt ampere. Só que esse K aqui, o que representa esse K? Esse K é justamente aquela relação que a gente tem de unidade, tipo, a gente tem tipo K seria igual a 10 elevado à terceira. Mega, que seria o M, seria 10 elevado à sexta. Vem da matemática isso, que é um tipo de simplificar a escrita
de algum, sei lá, de algum valor, de alguma coisa que a gente está querendo calcular. Vamos supor que, sei lá, mili seria o mzinho minúsculo, é o 10 a menos 3, certo? Quando eu falo... Professor, Oi, pode falar. vamos Então, supor que eu tivesse 45,5 kVA. Quanto é que ia dar isso aí? 45,5. É, Deixa eu escrever aqui. Eu tenho 45,5 kVA, certo? aham, Eu sei que, vamos supor aqui, vamos voltar aqui por 500. 500 kVA, esse K representa 1000, que é 10 a terceira. Aí, no caso, seria 500 vezes 1000, aqui, que daria esse 500 kVA. Se eu tenho 45,5 kVA, eu tenho 45,5 vezes 1000. E é a mesma coisa de eu andar essa vírgula que eu tenho aqui, eu ando ela 3 casas decimais para cá. É a mesma coisa de multiplicar por 1000. Se eu tenho 45,5, vamos colocar na calculadora. 45,5 vai me dar 45,500. 1000. Isso aqui é 1000, certo? Como eu estava com a vírgula aqui, entre esses dois 5, eu ando andando 3 casas para a direita, no caso, vem uma, duas, três. Adiciono os zeros aqui, ó. Ficaria, no caso, 45.500 volt-ampere. Certo? É a mesma coisa de... Esses 45.500 é a mesma coisa de 45,5 kVA, que é a mesma coisa de 45,5 vezes 1000. Entendeu? Se agora, entendi. se ele me falasse que era, sei lá, 500 mega, MVA, que seria mega VA, ou 45,5 mega VA, em vez de, no caso, andar 3 casas aqui e multiplicar por 1000, eu iria multiplicar por mais 3 bolinhas aqui, no caso seria 100 mil, 100 mil não, 10 mil, 10 milhões, enfim, 6 casas, no caso 6 zeros, ou eu andaria, no caso, 6 casas decimais, adicionaria zeros aqui, 0, 0, 0, 0. Aí isso aí seria, no caso, 45,5 mega VA. Esse 45,00 seria mais zeros aqui. Certo? Pronto, é a primeira questão, a primeira letra dessa questão, né, no caso a letra A, ele pede justamente as correntes que eu tenho no primário e no secundário, de acordo com os dados que ele deu na questão, no enunciado da questão. Aí aqui, a letra B, ele pede as impedâncias internas primária e secundária. Ou seja, ele quer esse Z, ele quer esse Z aqui, Z1 e Z2, que é a impedância do primário e a impedância do secundário. E como é que eu faço isso? Eu sei que Z seria a soma dessas duas resistências que eu tenho em cima, que no caso seria a resistência R1 e a reatância, que também é um tipo de resistência, que é esse XL, que ele dá na questão, que é justamente esses valores que eu tenho aqui. Certo? Certo. Aí aqui, para a gente fazer o cálculo dessa questão de impedâncias internas, é justamente pegar aqueles valores que ele deu na questão. No caso, do primário ele dá esse formato aqui e do secundário ele dá esse formato. Só que como é uma reatância, ela é do tipo complexo, porque é um indutor. Então a gente coloca esse Jzinho aqui para representar que ela é complexa, tem esse J. Então não posso simplesmente somar esse 0,1 com esse 0,3 aqui. Nem a outra parte da equação. No caso, a parte secundária, não posso somar esse R com esse XR. Então, como é que a gente encontra o valor em módulo, no caso, o valor cheio dele
dessa impedância que ele pede, a impedância interna. Como é que eu encontro isso? É justamente aquele triângulo que eu tinha mostrado para vocês. Aqui é a parte real de uma impedância, assim, dessa impedância aqui, no caso a resistência, ela só tem parte real, e essa reatância aqui ela só tem parte imaginária. Ela não tem parte real, e tanto a reatância não tem parte real, como a resistência não tem parte imaginária. Então, se vocês viram o vídeo que eu mandei para vocês, fazendo uma análise com as potências, eu tenho que essa parte real, ela vai estar nessa parte do eixo, ela está nessa parte do eixo, aqui embaixo, do eixo, vamos supor, do eixo tipo XY. Esse eixo X, que seria esse eixo horizontal, seria a minha parte real da equação. E essa parte, no caso 0,3, que seria a parte imaginária, é essa parte do eixo Y aqui, subindo. Aí vamos supor que aqui embaixo eu tenho 0,1, aqui eu tenho 0,1 e aqui subindo eu tenho 0,3. 0,3. A questão me pede justamente esse valor, no caso seria a soma deles dois. A soma desses catetos, que seria 0,1 e 0,3. Para eu poder saber a soma desses catetos, que no caso seria o meu Z, que é o que ele pede, o Z, eu tenho que fazer aí Pitágoras, que seria a soma dos catetos, é igual ao cateto da hipotenusa aqui. No caso, esse meu Z, a soma dos quadrados do cateto seria o quadrado da hipotenusa, que é esse meu Z ao Boa noite aí, quadrado. pessoal. Boa noite, Nildo. Boa. Esse meu Z ao quadrado vai ser igual a esse X que eu tenho, e esse Y aqui. Eu tenho esse Z ao quadrado é igual a esse X ao quadrado, mais esse Y ao quadrado. Só que quem é X? X ele me deu na questão que é esse 0,1. E o meu Y, que é a minha parte imaginária, é esse meu 0,3 aqui. Então, substituindo na questão aqui, x igual a 0,1, aí eleva ao quadrado, mais y sendo igual a 0,3, elevando ao quadrado. Eu vou ter que esse z ao quadrado vai me dar um valor. Então, vai me dar um valor w. Aqui. Dá um valor w. Só que ele pede na questão o valor da impedância interna, ou seja, ele quer um valor, ele não quer um valor ao quadrado, ele quer o valor dele. Então, para poder encontrar esse valor, eu vou tirar a raiz desse z, no caso, a raiz desse w. Certo? Entenderam? Entendi não, professor. Isso é meio complicadozinho, viu? Esse assunto é a mulher dos cachorros. Veja, veja. É, porque assim não tem apuro assim. Para pegar uma dosagem dessa logo agora, para o cara surgir o efeito. Vê, eu tenho esse gráficozinho aqui. Tem esse gráfico que ele me dá no eixo do X. Essa porcaria. No eixo do X ele me dá o valor real. O valor real, no caso, a gente tem componentes no circuito elétrico que seriam os resistores, capacitores, indutores e por aí vai. Certo? Os resistores, por eles, sei lá, a gente tem uma lâmpada incandescente que ele é tipicamente resistor. Um chuveiro elétrico também, ele tem um resistor. Esses equipamentos que são puramente resistivos, toda a potência que está sendo consumida, ela, no caso, vai realizar trabalho. O que seria esse trabalho? Ele vai esquentar. Um exemplo do chuveiro elétrico que eu dei, quando a gente, no caso, quer esquentar a água que está saindo do chuveiro elétrico, a gente vai ter que esquentar essa resistência. E esse ato de esquentar a resistência é justamente transformar essa potência que está sendo, no caso, consumida em calor. E essa potência que está sendo consumida é a potência ativa. A potência ativa dele vai ser, no caso, toda a potência ativa vai ser realizada, vai ser transformada em trabalho, que é transformada em calor e outro tipo de trabalho, dependendo do que for o equipamento, né? Aí, essa potência ativa, ela está nesse eixo X aqui. Tem aqui o eixo X e o eixo Y. Está nesse eixo X aqui. Certo?
essa potência ativa. Que, como eu falei para vocês, os resistores eles são tipicamente ativos, potência ativa. Toda a potência que ela está sendo consumida, ela vai se transformar em trabalho. Então, os resistores eles vão estar, sim, nesse plano aqui, nesse plano X. Ele vai estar somente nessa parte X aqui. E os capacitores e indutores, dependendo, se for indutor, ele vai ter uma potência reativa do tipo positivo, ou seja, essa potência reativa que ele tem é para cima, aqui no eixo Y, porque ela é positiva, ou seja, acima do eixo X é positivo, abaixo do eixo X é negativo, que é o eixo do Y, né? Para cima é positivo, para baixo é negativo. Isso depende muito de uma parte de estudo de circuitos elétricos que fala sobre as fases de onde circuito, o atraso da corrente com a tensão de um capacitor para um indutor e vice-versa. Essa parte é um estudo referente a circuitos elétricos. Seria, no caso, um estudo que vocês deveriam ter na base do curso de vocês, no início do curso de vocês. Aí, como um transformador, ele é do tipo indutivo, no caso, ele tem as resistências dele, mas no geral, no caso, essas perdas que ele tem no núcleo de enrolamento é do tipo indutiva. Tanto o transformador como algumas outras máquinas elétricas também. Por isso que a gente tem aquela correção de fator de potência, que seria, no caso, colocar um banco de capacitor para poder corrigir esse fator de potência, que no caso, essa potência reativa que a gente tem, devido às máquinas elétricas que são de tipo indutiva, ela não é consumida. Diferente da potência ativa, quando a gente fornece uma potência e ela é consumida, na potência ativa, ela é transformada em trabalho, no caso, transformada em calor, ou dependendo de outro tipo de equipamento, enfim, transformada em trabalho. Ela vai ser utilizada. Essa potência reativa ela não vai ser utilizada, ela é como se fosse como se estivesse flutuando pelo circuito. Então, a gente quer ao máximo diminuir essa potência que não está sendo utilizada para somente ter no circuito essa potência que a gente realmente vai utilizar. Por isso que tem essa correção de fator de potência. Aí, estou entendendo até agora? Mais ou menos um resumo do que seria esse fator de potência, indutor, enfim, para poder chegar na questão aqui. Professora, tá complicado, tá complicado. E a culpa não é da senhora, não. É o assunto meio que ficou muita coisa pendente de outras matérias. Justamente porque essa parte do assunto vocês deveriam ter visto na base do curso. No caso, nas cadeiras iniciais. Vocês estão o quê? No segundo ano do curso? Não sei como é que funciona. Não, eu iniciei o curso já em eletrodinâmica. Porque o certo seria, no caso, essa disciplina de máquinas elétricas deveria ser vista depois de ver todos esses conceitos iniciais. Porque aqui a gente vai trabalhar com esses conceitos de indutor, no caso, o XL é uma reatância indutiva. E, no caso, tem que trabalhar também essa parte de números complexos. Porque números complexos é diferente dos números, no caso, reais e inteiros que a gente trabalha. A gente não pode simplesmente somar um número real com um número complexo, porque é totalmente diferente. Aí, aqui, no caso, estou tentando abrir um pouco a mente de vocês para essa parte dos indutores, no caso, essa reatância. Como eu tenho essa resistência, essa reatância, a resistência é puramente uma potência ativa, ou seja, toda a potência que ela consome, ela realiza trabalho. Então, ela vai estar nesse eixo dos números reais aqui. Aqui é os números reais, por ele ser um número real. E esse, no caso, J0.3, esse J indica que o número ele é imaginário. Ficaria nesse eixo aqui. Seria o eixo dos imaginários. Aí, quando eu falo que ele é J.03, J me diz que é imaginário e 0.3 é o valor dele. Então, no eixo do imaginário, eu tenho esse valor de 0.3 aqui. 0.3 para cima. Positivo porque está mais J, então é para positivo.
Como ele está mais J, está me dizendo que ele é um tipo de indutor. Que é justamente o que a questão diz, que é uma reatância indutiva. Esse X0 é uma reatância indutiva. Se fosse um capacitor, ficaria, no caso, menos J03. E se fosse menos J03, ele estaria aqui para baixo, por ser um capacitor. Ficaria, no caso, para a parte de baixo do eixo X. Aí, certo, considerando, no caso aqui na questão, ele é um indutor, então ele vai estar para a parte de cima aqui. E eu tenho essa parte resistiva, que tem um valor de 0,1. Então, ele está mais ou menos aqui assim. Vamos supor, o 0,3 está aqui e esse 0,1 está aqui. E eu quero essa impedância, que é a soma dessa parte imaginária com essa parte real. Que no caso é a soma desse 0,1 com esse 0,3. Só que eu não posso somar diretamente, então eu tenho que fazer justamente esse Pitágoras, né? Que seria isso daqui. Eu teria esse J aqui, ó. Esse J não, esse Z daqui. Esse Z. E esse Z me dá, no caso, isso aqui, essa parte aqui, é como se fosse esse triângulo que eu coloquei aqui do lado. Certo? Então, eu tenho esse X, que vale 0,1, e esse Y, que vale 0,3. E para encontrar o Z, que seria a hipotenusa, é o quadrado dos catetos. Seria o quadrado desse X mais o quadrado desse Y vai ser igual ao quadrado de Z. Isso aqui é matemática, é teorema de Pitágoras. Certo? Aí, como eu quero um valor de Z, eu tenho que tirar a raiz desse Z ao quadrado. Não posso colocar somente o Z ao quadrado. Eu tenho que tirar a raiz dele. Então, para encontrar esse valor aqui, eu digo que Z é igual a raiz desse x ao quadrado mais esse y ao quadrado. Aqui. Esse Z é igual a essa raiz aqui. Pronto. Aí vamos fazer um cálculo rápido aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Fazer um cálculo rápido do que seria esse Z. Esse Z, esse x ao quadrado, no caso seria esse 0,1, que é a parte reativa. 0,1 ao quadrado me dá 0,01. Ficaria 0,01, 0,1, mais esse y ao quadrado, no caso 0,03. 0,3, aliás, 0,3 ao quadrado. E vai me dar um valor de 0,09. Só que esse valor que eu calculei aqui, seja, os quadrados dos dois, tem que estar dentro da raiz ainda. Eles ainda estão dentro da raiz. Então, eu somo esse 0,9 com esse 0,01. E no caso, vai me dar um valor de 0,1. No caso, a raiz de 0,1. Aí eu tenho que tirar a raiz desse 0,1. Tirando a raiz desse 0,1, eu tenho um valor. Deixa eu apagar aqui. Eu tenho um valor de 0,316. Se vocês fizerem o cálculo aí na calculadora de vocês, vocês irão encontrar exatamente esse valor. Entenderam? Pra falar a verdade, não tô entendendo nada, professora. Tá muito complicado aí esse assunto. Tá complicado. É. Deixa eu ver como eu posso explicar de outra forma. Porque aí, professora, a gente tem que absorver dois assuntos que a gente não viu de uma vez só. No caso, seria o assunto inicial, que é essa parte de indutor e capacitor. E depois é só a aplicação de Pitágoras, né? Que é a aplicação matemática. A aplicação não tem culpa não, professor. O que dá para entender, porque é muita informação e para absorver em tão pouco tempo, tá entendendo? Uhum, Cleiton? entendi.